pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa monitoria do Master. Hoje está o dia recheado de processo penal. Espero que você goste, é uma matéria deliciosa, na minha opinião, de se aprender. Se você não gosta, dê uma oportunidade, que vai valer muito a pena, vai ser muito importante para a sua primeira fase no dia 23 de julho. Tá chegando, estamos aí com vocês nessa etapa aí, tentando ajudar vocês o máximo possível para alcançar pelo menos 40 pontos no domingo, tudo bem? Me apresentar agora, para quem ainda não me conhece, meu nome é Natália Valério Jardim, eu sou professora aqui do Master e gostaria de contar para vocês um pouquinho aí da minha trajetória muito rapidinho, só para vocês ficarem de olho como é que aconteceu a minha aprovação na OAB. Eu sou graduada pela FRJ, eu passei na OAB enquanto eu estava no 9º período da faculdade, meio confusão de monografia e não sei o que. Foi essa matéria tão maravilhosa, um pouquinho interessante e um pouquinho divertida para vocês. Em relação às monitorias de processo penal, eu já falei com vocês de inquérito e eu já falei com vocês também de ação penal. Não vou ficar falando de procedimento especificamente e vou começar a falar com vocês hoje de matéria do dia. Olhei a animação da galera, espero ao ouvir o título, recursos criminais. Vamos ver quem é que está aí no chat. Pessoal, eu estou o tempo inteiro aqui, vocês vão ver aqui direto, eu olho para baixo, eu estou olhando o chat, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandando, a gente vai interagindo, tornando isso a forma mais rápida que vocês têm de tirar dúvidas agora perto da prova. Galera, quem é que está aí? Luciane, Juliana, Cremosinha, fala Luciane, Cremosinha, tudo bem? Os boys, os crushes e as cremosas, como estão todos, tudo bem? Preparados? Podemos... 950, não sei o seu nome, então se você quiser que eu te chame pelo nome, joga aí pra gente continuar continuar nada, né? Finalmente começar o tópico do dia de recursos criminais. Tá dando pra ver aqui ou saiu um pouquinho? Ficou ruim, né? Ficou um pouco ruim, saiu aqui da rota, a pessoa já começa meio tonta, meio torta, é assim mesmo. Vou botar mais aqui embaixo, tema do dia, para que todos consigam ver agora, recursos criminais. Agora sim, pronto, perfeito, vamos lá. Galera, primeiro, vamos começar pelo início, que é assim que tem que ser. O que é um recurso? Aqui eu vou falar, como vocês já viram, de recurso criminal, mas a ideia de o que é um recurso, ela vale para qualquer tipo de processo, é uma ideia genérica. O que é o recurso? Inicialmente, a gente precisa entender que o recurso ele é um desdobramento da ação. A gente tem a ação não termina, ela se desdobra, ela continua. E essa continuação da ação recebe o nome de recurso. É óbvio que nós temos características muito peculiares a esse desdobramento da ação. Tudo bem? Então vejam só. Já sei aqui minha primeira característica, que é o desdobramento da ação. É como se fosse a ação parte 2, tá? A ação voltou, a ação não acabou não, a continuação, uma grande trilogia. Tá ali a parte 2, desdobramento da ação, recursos. Perfeito? Vamos continuar. O Luciane está animada. Vamos embora. Vamos continuar, pessoal. Mas aqui, é um desdobramento da ação. Mas esse desdobramento da ação, ele é automático? Ou ele precisa de alguma coisa para acontecer? Ele precisa de alguma coisa para acontecer. Não é sozinha que essa ação vai se transformar num recurso. Não tem como. Então, além de um desdobramento da ação, nós temos uma impugnação voluntária. Ou seja, uma parte tem que chegar e demonstrar interesse, que ela quer que essa ação continue agora, parte 2, como recurso. Perfeito? Lembrando, impugnação voluntária. A gente não pode confundir o recurso com o reexame necessário. Lembra lá do reexame necessário? O reexame necessário ele é uma condição de eficácia da decisão. Simples assim. Isso aqui não. Para ser recurso, tem que ter voluntariedade da parte. Eu vou chegar nessa parte princípios e a gente vai estudar também a voluntariedade. Mas aqui a gente está falando basicamente do conceito de recurso.
Ele é, portanto, a parte 2 da ação, o desdobramento da ação, e ele, para acontecer, para ocorrer, depende de que uma parte manifeste a vontade dela nesse sentido, e não importa qual seja a parte, serve para os dois lados, tudo bem? Continuando, o que mais a gente precisa? A gente precisa que isso tenha ocorrido antes do trânsito em julgado. Só é recurso aquilo que ocorre antes do trânsito em julgado. Teve o trânsito em julgado? Teve. Não é recurso. Simples assim. O áudio tá ruim pro pessoal todo? Tá mais ou menos, né? Tá melhor agora? Deixa eu ajeitar o microfone. Vou trocar, acho que a caneta também aqui, que tá um pouquinho fraca, né, pessoal? Vou usar roxo, mesma ideia, mas só para vocês enxergarem melhor, porque eu tô achando bem melhor. Eu tô achando a azul meio clara aí, vai dificultar a longo prazo a visualização de vocês. Deixa eu esconder a caneta azul aqui. Vou começar com a roxa agora. Olha só, para ser recurso, tem que acontecer antes do trânsito em julgado. É a parte 2 da ação. Se tem o trânsito em julgado, acabou a ação. É definitivo, deixa para lá. Tem coisas que podem ser feitas depois do trânsito em julgado? Tem. Revisão criminal, por exemplo. Mas aí não é recurso. Percebam a diferença entre, como eu dei o exemplo para vocês, a revisão criminal e os recursos que a gente conhece. É isso aqui, ó. É esse momento que vai dizer o que é recurso e o que não é recurso. O trânsito em julgado. Continuando. Melhorou o áudio aí? Beleza. Mesma relação jurídica processual. O que eu falei para vocês que tinha que ser dentro da mesma ação? Que era o desdobramento da ação. Ora, se eu quero continuar a ação, eu tenho que me manter na mesma relação jurídica processual. Não adianta eu querer inventar e querer colocar, por exemplo, outro réu ali. Não tem como. Senão, isso não é um recurso. Você está começando uma ação nova, pô. Não vai ser ação parte 2, os recursos. Vai ser ação parte 1 contra outro réu. Não faz nenhum sentido, pessoal. Percebe? Precisa estar na mesma relação jurídica processual. É uma linha. É isso aqui. Isso tudo aqui é o processo. A gente tem o início dele com a petição inicial e a gente tem o fim dele, que eu mostrei aqui para vocês, trânsito em julgado. Até o momento de trânsito em julgado, isso aqui vai receber o nome, vou botar aqui uma decisão qualquer, vou botar uma sentença. Até o momento do trânsito em julgado, eu tenho recursos. Depois do trânsito em julgado para cá, sei lá, é outra coisa. Se você dando recursal, outro tipo de ação, revisão criminal tá ali. Prestem atenção nisso aqui, nessa linha, nessa trajetória. Percebe? Tem que ser a mesma relação jurídica processual, tem que continuar na mesma linha, no mesmo trilho. Se eu mudo a relação jurídico-processual, eu desvio a linha. Não vai ser mais a mesma linha, não tem como ser a mesma ação, não tem como ser o desdobramento da mesma ação. Vocês percebem como tudo está se encaixando? Como todo conceito, quando você desenha, ele fecha, ele faz sentido? Deu para perceber? Então vamos continuar aqui, fechar o nosso conceito para a gente partir para o lado mais importante, que são os princípios. Bruninho, eu tô lendo aqui sua pergunta. Falando do habeas corpus na fase recursal, se ele precisa estar na mesma relação jurídico-processual. Acaba sendo. O que o habeas corpus, lembra que eu fiz a linha aqui? O habeas corpus, ele é basicamente uma ação nova. Ele criaria uma outra linha ali em cima. Ele correria basicamente em paralelo. Mas presta atenção, ele vai ter basicamente como paciente alguém que estava na relação aqui de baixo. Vou desenhar. Veja só, essa aqui era a minha ação, uma ação penal de, sei lá, júri. Vou dar um exemplo do júri. E estava correndo contra o réu que eu vou chamar de A. O nome dele é A. E aí, em algum momento durante essa ação, pergunta da Bruninha, foi feito um habeas corpus. Só que o habeas corpus, ele não desdobra aqui como se fosse um recurso até o trânsito em julgado. O habeas corpus, ele vai criar uma linha paralela. Essa aqui é a linha do habeas corpus. Percebe? Nela, basicamente, tem os mesmos sujeitos. Ok que quem era réu agora vira paciente.
mas basicamente nós temos o mesmo sujeito. É a mesma relação jurídica e processual, só que ela corre em linhas, em caminhos diferentes. É como se fossem duas linhas de trem ou de metrô que estão ali uma do lado da outra, mas elas não são a mesma coisa, são linhas diferentes. Mas elas têm mais ou menos o mesmo caminho, que elas têm as mesmas partes, apenas recebendo nomes diferentes. Ficou claro? Se sim, vamos continuar. Então, mesma relação jurídico-processual. Agora, olha só, essa parte aqui é muito legal. Por que vocês acham que alguém recorre? Presta atenção no conceito. Por que uma pessoa recorre? Isso aqui cai, tá? Por que uma pessoa recorre? Sempre que uma pessoa perde, ela recorre? Não. E para recorrer, ela tem que ter perdido? Não. Tem gente que no final ainda quer uma situação melhor. Pode não ter perdido a ação, mas ela quer uma situação melhor. O recurso, ele simplesmente serve para buscar uma situação mais vantajosa. Quem recorre quer uma situação mais vantajosa. Não tem a ver com perder, não tem a ver com ganhar, tem a ver com querer mais. Situação mais vantajosa. Não achem que você só pode recorrer porque discordaram integralmente do que você pediu. Você queria absolvição e aí deram a pena mínima. Ah, não, ok, não posso recorrer. Ou então, você era o Ministério Público, você pede a pena máxima. Ah, mas ele deu ali muito perto da pena máxima, não posso recorrer. Pode, para você está buscando uma situação mais vantajosa. Preste atenção, o recurso não tem a ver com perder ou ganhar. Tem a ver com buscar uma situação mais vantajosa, seja ela qual for. Prestem atenção porque isso aqui cai, tá? Sublinhar, isso aqui cai. Eu quero nesse momento todo mundo gritando para os vizinhos ouvirem. Por que você recorre? Qual o motivo do teu recurso? Buscar uma situação mais vantajosa. Gritem até os seus vizinhos ouvirem, porque vocês vão aprender isso e isso vai cair na prova de vocês. Recurso é para a situação mais vantajosa e ponto final. Perfeito? O recorrente quer uma situação mais vantajosa. Ah, Natália, mas para que situações eu uso recurso? O que eu estou buscando com o recurso? Uma situação mais vantajosa, beleza. Mas especificamente o que eu quero fazer nessa sentença? Sentença agora, já dei spoiler, na decisão geral, tá? O que você quer fazer nessa decisão que você está recorrendo? Por que ela não tá boa para você? Por que você quer algo mais vantajoso? Ora, eu quero modificar essa decisão, eu estou recorrendo para modificar essa decisão porque eu acho que ela tem que sofrer o rei. Natália, você tá doida, Natália? O que é rei? Você tá já animada domingo que vem, volta Game of Thrones e tal, você tá ansiosa, Rei do Norte, não sei o que, os Starks de volta. Você tá falando do negócio aí, né? Daenerys, Pedra do Dragão, rainha e tal. Vem cá. O que é rei? O que vocês acham que é rei, pessoal? Manda aí no chat pra mim o que vocês acham que significa esse mnemônico aqui que eu botei pra vocês. O que vocês acham que é o rei? O rei, ele significa que você quer a reforma da decisão, R de reforma, E de esclarecimento, tem um recursinho muito maneiro, bem específico para isso aqui, não tem? E de invalidação da decisão. E o último I de integração. Então vamos lá. Reforma. Quando que você não está satisfeito com a decisão e você quer a reforma dela? Você discorda do conteúdo dela. Simples assim, você era o Ministério Público, era um homicídio, pena de 6 a 20 anos. O magistrado, de acordo com o que foi decidido pelo júri, ponderou lá uma pena de 9 anos, tudo bem? 9 anos. Só que você, Ministério Público, você quer uma situação mais vantajosa para você, que significa a aplicação de uma pena maior para o réu, perfeito? Só que você discorda da forma como isso aqui foi aplicado. Você quer a reforma da decisão, você quer mudar a matéria dela, o substantivo dela. Você acha que tem que passar de 9 para 15? Você quer a reforma
da decisão. Conseguiram perceber o que é o R ali, o que é o nosso rei? R de reforma. Esclarecimento, isso é caso clássico de qual recurso? Isso é um caso clássico de embargo de declaração. A sentença que o magistrado proferiu ficou contraditória ou ficou obscura. Ele começa fazendo a fundamentação dele dizendo que o réu tinha que ser absolvido porque era uma bagatela aquilo que o réu fez, e toda a fundamentação dele vem no sentido de bagatela, de que não é importante punir aquele tipo de conduta. Chega na decisão mesmo, no dispositivo da decisão dele, ele faz o quê? Ele condena em 4 anos. E aí? O que ele quis dizer? Se ele fundamenta pela absolvição, mas no final, no dispositivo, ele condena? O que é isso? Esclarece. Faça um embargo de declaração para esclarecer. Então, sim, embargo de declaração é recurso, e ele tem um propósito muito específico, que é o esclarecimento da decisão recorrida. Primeiro I do nosso rei, o que eu falei para vocês? Invalidação. Se na reforma eu busco modificar o substantivo, a matéria daquela decisão, na invalidação eu vejo um vício de forma. Eu quero que anule, invalide, jogue isso para o zero. Não é só a substância que está errada. Não é só isso. Eu não discordo apenas do número da pena aplicada, por exemplo, da dosimetria. Eu discordo de alguma coisa que eu acho que, sei lá, teve prescrição, alguma coisa assim, alguma nulidade processual, que a sentença tem que ser invalidada. É algo mais profundo do que a reforma, porque tem a ver com a constituição da decisão em si, e não só com o conteúdo dela. Está na alma, no perispírito dessa decisão. Tranquilo? Nosso último I é o I de integração. Como é que é? Peraí. Bruninha, já vou te responder, peraí, senão, só pra gente concluir aqui o raciocínio. Integração. Embargo de declaração também serve para isso. Foi omisso de alguma forma. Por exemplo, você é o Ministério Público, perfeito? E aí você pediu uma pena, sei lá, você pediu a aplicação da pena máxima, o juiz foi, beleza, pena máxima, aí te deu lá homicídio, vou botar homicídio novo, 20 anos, deu a pena máxima. O júri votou em tal sentido, ele aplicou tudo que o júri disse, chegou ao cálculo da dosimetria de 20 anos. Mas ele esqueceu de dizer qual o regime. Na hora de aplicar a pena magistrada, não tem que dizer o regime? Tem. Ele não disse. Essa decisão, essa sentença, adivinha, ela é omissa. E se ela é omissa, você precisa integrar. O que o Ministério Público tem que fazer? Ou até mesmo o próprio réu, né? O advogado, o defensor. Ele precisa entrar com embargo de declaração para integrar essa sentença, para colocar ali a parte que está faltando. Então, olha só. O meu conceito de recurso é... O que ele é? Ele é um desdobramento da ação. Lembra que eu falei com vocês? Ação, parte 2. Ele é uma impugnação voluntária. Se não for voluntário, isso é um reexame necessário. A gente já vai ver isso direitinho. Ele tem que ser feito antes do trânsito em julgado, senão também não é recurso. Ele precisa estar na mesma relação jurídico-processual, não começar outra, senão não é desdobramento da ação. Precisa buscar simplesmente a situação mais vantajosa, seja ela qual for. Pode deixar que eu vou sair da frente para vocês tirarem print. Quando eu terminar os dois lados, eu sumo daqui. Seja ela qual for a situação mais vantajosa, não faz diferença. Não tem que necessariamente ter perdido tudo, ter ganhado tudo. Basta a situação mais vantajosa. E aqui um detalhe muito importante. Tem gente que é absolvida e às vezes pede recurso. Faz, sei lá, uma apelação mesmo tendo sido absolvida. Porque ela quer uma situação mais vantajosa. Ela quer outra fundamentação na absolvição. Se você já viu isso, joga aí pra mim a situação que vocês imaginam que ocorre isso aqui. Uma pessoa que foi absolvida e ainda assim recorreu. No final da aula eu conto pra vocês que caso é esse, se ninguém acertar aqui, tudo bem? Pensa nisso. Situação mais vantajosa é amplo.
A pessoa pode ter sido absolvida e ela tem direito de recorrer, se esse recurso permitir ela conseguir uma situação mais vantajosa. Já dei a dica, tá na fundamentação. E no final, a gente quer, com isso tudo, a reforma, o esclarecimento, a invalidação ou a integração. Bruninha, esclarecimento é uma coisa, integração é outra. Esclarecimento tá tudo lá, você só não entendeu o que o magistrado disse, porque ele foi contraditório. Uma hora ele diz A, outra hora ele diz B. Percebe? Ele fundamenta dizendo, eu deixei acho que vocês meio surdos agora, mas desculpa. Uma hora ele fundamenta pela absolvição e depois no dispositivo ele aplica uma pena. Contraditório. Esclareça, magistrado, Vossa Excelência, a senhora quer absolver ou a senhora quer condenar? Decide e faz uma sentença bonita, por favor, obrigada. Integração, omissão, ficou faltando uma parte. Você precisa incluir alguma coisa na sentença. Não necessariamente ela foi contraditória. Ela apenas está faltando um pedaço. Perfeito? Podemos prosseguir? Segundo momento. Vamos falar aqui dois. Deixa eu ver se... Eu vou botar aqui, vai ficar um print mais bonito para vocês futuramente. Vamos falar agora deste pedacinho de recursos que não cai, despenca. Ó, que beleza, essa piadinha clássica de todo professor de direito, que a matéria não cai, que a matéria despenca. Despenca, olha só. Princípio número 1, básico do básico, taxatividade. O que vocês imaginam que seja a taxatividade? Simples. Você não pode inventar recurso da tua cabeça. Imagina que beleza que não seria. Teu cliente ia ficar feliz se começar a inventar vários recursos. O cara nunca ia ser preso, nunca ia ser considerado culpado, que nunca ia ter o trânsito em julgado, né? Então, vê só. Precisa estar previsto em lei. É taxativo. Não cria recurso da sua cabeça. Isso não existe. Você tem tal e tal recurso. É isso que você vai usar. Ah, Natália, o que a lei prevê? O que a lei vai prever? Vamos lá. Vem comigo, a lei prevê. Embargos de declaração, apelação, recurso em sentido estrito, embargos infringentes de nulidade, recurso especial, recurso extraordinário, carta testemunhável e correição parcial, agravo em execução. Acho que falei basicamente os recursos que a gente tem no processo penal. A lei prevê esses, você não vai inventar recurso. Ou você usa desses ou ponto final. Se não tem como recorrer, beijo, tchau, acabou. Taxatividade respeita o que está na lei, perfeito? Continuando, unirrecorribilidade. Eu tô de olho em vocês no chat, tá? Só isso que eu vou dizer. Unirrecorribilidade. O que isso aqui significa? Para cada decisão eu tenho um recurso. Um recurso. Então não me venha com uma decisão e querer fazer todos os recursos que eu acabei de falar para vocês. Isso não existe. A lei prevê um recurso para cada decisão. Sempre, Natália, não. Manda aí no chat para mim qual é a exceção. Qual é o caso em que eu posso, da mesma decisão, fazer mais de um recurso. Galera, enquanto vocês respondem, eu vou tirando o cordão, que eu devo estar deixando vocês surdos com isso aqui hoje, entendeu? Toda hora baixo no microfone, estou prejudicando o bom andamento da aula. Então, resolvido aqui o problema, desculpe a todos que eu causei prejuízos auditivos, mas está resolvido. Então, olha só, unirrecorribilidade. Regra, tem exceção? Manda aí para mim. Quem respondeu? Recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o STF. Acertou? Tem decisão que tem violação ao texto constitucional e violação à lei federal. É possível violar com a mesma decisão o CPP e a Constituição? Pô, é. O que eu vou fazer nesse caso? Eu vou escolher um ou outro por causa da unirrecorribilidade? Não. Nesses casos, você vai fazer o recurso especial por violação à lei federal e mandar para o STJ e vai fazer o recurso extraordinário por violação à Constituição e mandar para o STF. Faça os dois, tudo bem? Vejam só. Continuando. Ó, tô aguardando vocês falarem qual é o caso disso aqui, tá? Caso em que a pessoa foi absolvida e que ela pode recorrer porque ela quer uma situação mais vantajosa. Dica está na fundamentação. Beleza? O pessoal tá chegando aí, tem mais gente chegando. Então vamos lá. Próxima situação, próximo princípio
dos nossos recursos, a fungibilidade. Acabei de falar para vocês que eu só tenho um recurso. Ou de recorribilidade. Se eu só tenho um recurso, em tese, eu tenho que fazer o recurso certo. Caramba, tu estudou 5 anos, fez OAB, tu passou para quê? Para você fazer, né, menino, o recurso certo. Pelo amor de Deus, faz o recurso certo. Só que vem cá. Tem casos que a culpa não é nossa. Tem casos que a lei é confusa, que a jurisprudência não sabe o que quer, que ninguém se entende, que o autor 1 fala aquilo, que o autor... Ninguém chega a um consenso. O que a gente faz? Ah, sei lá, faz qualquer um. Basicamente isso. Fungibilidade é o seguinte, se você fez um recurso e não é esse recurso, a gente vai aceitar como outro. Mas é bagunça, Natália. Então não preciso fazer OAB, não preciso estudar, eu vou fazer qualquer um e vai ficar tudo lindo, porque no final das contas, tudo vai ser aceito. É isso? Não é aceito. Presta atenção. A fungibilidade, ela só é aceita em algumas situações. Para ocorrer a fungibilidade, primeira regra, de acordo com a jurisprudência, não pode ter má-fé. Não pode ter má-fé. Se você, metido a esperto, perdeu o prazo de um recurso, tinha um prazinho menor, foi lá e fez o recurso errado, que tinha um prazinho maior, para não ter preclusão, isso é má-fé. Não vai virar fungibilidade, não. Não deixa cair na má-fé porque você perdeu o prazo, tá? Não vai valer nesse caso. Nada de má-fé. Segundo, e esse aqui é um pouco confuso para nossa cabeça, mas vou explicar. Você tem que fazer no prazo menor. Se você está em dúvida lá, porque todo mundo, como eu já falei para você, está brigando, está em dúvida, faz no prazo menor. Mas é óbvio que se você está de boa fé também, que você tem certeza que é outro recurso, você faz no prazo desse daí, e na verdade era o outro, era o prazo menor. Se você não está de má fé, caramba, por que você vai fazer no prazo menor? Então é meio confuso essa ideia da gente entender, acho que tem que fazer no menor prazo. Isso é para contar dúvida, tá bagunça mesmo. Agora, se você tem certeza que é um, e você faz no prazo dele, e você acaba perdendo, estranho, no mínimo estranho. Então vamos lá, má fé, prazo menor recurso, o menor prazo do recurso, e erro grosseiro. Não pode ter erro grosseiro. Não tem como ter erro grosseiro. Se todo mundo sabe que no caso de pronúncia, agora eu quero ver quem está estudando junto. Pronúncia, só cabe um recurso. Causou de recorribilidade. É rese, é recurso em sentido estrito ou é apelação, galera? O que vocês acham que é? Pronúncia é rese. Se você fizer apelação, entra em fungibilidade? Não. Erro grosseiro, não há dúvidas. Prestem atenção. É isso. Ó, pessoal ainda não acertou isso aqui. Do mais vantajoso. Ainda não acertaram. Eu tô ficando muito animada com esse desafio. No final eu vou contar pra vocês. Olha só. Pronúncia. Renata acertou. Rez. Dica. Se vocês sempre ficam na dúvida. Pronúncia começa com consoante. Reze começa com consoante. Impronúncia. Olha o macetinho que a outra está ensinando para vocês. Impronúncia começa com vogal. Apelação começa com vogal. Tudo bem? Decorem. Eu vou apagar isso aqui, que senão o professor de processo penal de vocês vai me matar. Mas fica aí a dica para vocês não errarem na hora da prova. Consoante com consoante, vogal com vogal. Tá? Conta pro Galardo não, que eu dei esse macetinho feio para vocês, mas eu dei. Olha só. Segredinho. Vejam bem. Qual é o próximo? Voluntariedade. O que isso lembra a vocês? Isso aqui, ó. Aqui, ó. Impugnação voluntária. Preste atenção. Tem situação que é reexame necessário. O juiz dá a decisão e na hora ele tem que mandar para o âmbito superior, para a instância superior dizer se concorda ou não. Se é o juiz que faz isso sozinho, para dar eficácia à decisão que ele mesmo deu, isso é reexame necessário. Isso não é recurso. O recurso é voluntário da parte. É a parte que escolhe. Por quê? Tudo isso aqui que a gente já viu precisa vir da parte. Se vem do juiz que deu a decisão, porque ele quer dar eficácia à decisão dele, ele precisa mandar para uma instância superior para conseguir isso.
Adivinha? É exame necessário, não é recurso. Recurso precisa de voluntariedade, de manifestação da parte, porque ela quer uma situação mais vantajosa. Edilson, não, fica tranquilo que você perdeu, no finalzinho da aula dá para voltar para ver tudo, e se não, amanhã, provavelmente essa aula já está no YouTube, então vocês conseguem reassistir, tudo bem? Continuando, pessoal, próximo aqui, e é agora que fica maneiro. Quem é que sabe qual é o próximo? Proibição da reformatio imperium. Dá pra ver aqui ainda? Deixa eu sair daqui da frente pra ver se tá aparecendo. Tá apertadinho, mas deu pra ver aqui. Vejam só. Tamires Batigalha, é isso? Tamires está muito quente, gente. Tamires está muito quente na situação mais vantajosa lá. Tamires tá arrasando. Vamos lá. Proibição da reformatio impedium. O que significa isso? Olha só. Proibição. O que significa proibição? Não pode. Reformatio impedium. O que é isso, Natália? Reformar para piorar, reformar para dar prejuízo, reformar para piorar a situação do réu. Então vem cá, se só o réu recorre porque ele quer abaixar a peninha dele. Então aqui eu tenho o réu tentando abaixar a peninha dele. Eu posso aumentar a pena dele? A acusação não recorreu para aumentar a pena dele. Quando a acusação viu a decisão, falou, pô, tranquilo, não estava nem esperando isso tudo. Beleza, não vou recorrer não. Só o réu quer diminuir a pena. Eu posso chegar nesse recurso dele e dar uma situação pior para ele? Eu posso reformar para piorar? Não. Eu tenho a proibição da reformatio imperium. Eu não posso fazer isso. Se só o réu recorre porque ele quer uma situação mais vantajosa, seja ela qual for. No meu exemplo, se ele quer diminuir a pena dele, eu não posso piorar a situação dele. Se o réu, tráfico de drogas, tinha uma pena que poderia ser de 5 a 15 anos. Ele conseguiu uma pena de 8 anos. E aí a acusação falou, beleza, tô tranquila, não vou recorrer. E o réu fala, eu quero ficar com essa pena menor. Quero 5. Pô, eu sou primário, banco antecedente, não tem porque minha pena subir para 8. Quero a pena de 5. Só ele. Na hora que o recurso chegar, ele pode, sei lá, 8, muito pouco, tua pena vai para 10 trouxão. Não existe isso. Isso é reforma para piorar. Situação 2, vamos lá, vocês já entenderam o que é proibição da reformatio imperium. Se só o réu recorre, você não pode piorar a situação dele. Situação 2. O réu pediu para diminuir a pena dele. Por outro lado, o Ministério Público pediu para aumentar. E agora? Agora os dois querem uma situação mais vantajosa. E agora? Agora pode sair qualquer coisa daí. Tudo bem? Pode sair qualquer coisa daí. Pode diminuir, pode aumentar. Os dois têm interesse em buscar uma situação melhor. Convidado 160. Gostei. Vou explicar no final. É isso aí. Olha só. Quer diminuir e um quer aumentar. A pena dele poderia ser de 5 a 15, era 8. Pode acontecer qualquer coisa. Sabe Deus o que vai sair disso aqui? Pode diminuir, pode aumentar. Conseguiram entender? Não vai fazer diferença. Agora, olha só. Galera, foca que isso vai cair na sua prova. Eu tô te falando. Isso vai cair, tem jurisprudência nesse sentido. Veja só. Agora, no meu exemplo, só o Ministério Público recorreu. E adivinha o que o Ministério Público recorreu? Ele recorreu para aumentar. Ele não gostou daquela pena de 8, ele quer a pena máxima, ele quer 15. O réu não falou nada, ele estava satisfeito com 8, pô, mandou benzão aí, valeu defensor, valeu advogado, o 8 estava lindo. Mas o Ministério Público não gostou não. Nada bom. O Ministério Público recorreu, quer o aumento da pena. Vem cá, posso diminuir a pena?
Se na proibição da reformácio impérios, quando só o réu recorre, eu não posso aumentar. Quando só o Ministério Público recorre, eu posso diminuir a pena? Só o Ministério Público recorreu, mas eu diminuí a pena. Pode acontecer isso? Pessoal, pois é. A jurisprudência admite o que a gente vai chamar de, adivinha, reformácio in melius. Se só o Ministério Público recorre, eu posso diminuir a pena. Então, está liberada a reformácio in melius. Vejam bem, a proibição é para reformácio impérios. Nada me proíbe de fazer reformácio in melius. Preste atenção. Se só o Ministério Público pediu para aumentar a pena, a jurisprudência permite que, se verificar alguma condição na hora de decidir, ela vai diminuir a pena. Lembra os 8? Pode virar 5. Mas, Natália, o réu não recorreu? Não me importa. A reformácio in melius é admitida no nosso ordenamento, mas a reformácio impérios não é. Perfeito? Conseguiram entender? Ó, Alvimar, beijo aí, deixa eu checar de onde você é. Beijo pra Cruzeiro de São Paulo. Que arraso, a gente está em São Paulo, gente. Yeah! Olha só. Ó, de novo, a Tamires explicou aqui. Não, foi o Osvaldo. Foi o Osvaldo? Cadê? Osvaldo gabaritou aqui também, ó. Muito bom, foi absolvido por prescrição e quer recorrer para reformar por negativo de autoria. Eu vou explicar isso aqui no final, mas o 160 e o Osvaldo já acertaram. Nota 10, hein, galera? Vocês estão arrasando. Agora, outra situação. Vocês já ouviram falar da reformácio impégios indireta. O que é reformácio impégios indireta? Quando eu falar reformácio império, vocês vão lembrar sempre de quê? Só o réu recorreu. Só o réu. Ele queria melhorar a situação dele. Por exemplo, tribunal do júri. Ele foi condenado a uma pena de homicídio 6 a 20. Ele poderia ser de 6 a 20. O réu foi condenado a 10 anos. Essa foi a condenação dele. A defesa não gostou dessa condenação e recorreu para diminuir. O réu quer diminuir essa pena. Só que, sei lá, eles verificaram alguma coisa de que, específico para júri, tá? Os jurados decidiram contrariamente aos fatos, às provas. E agora? Anulou a sentença. Lembra essa sentença colocada aqui, 10 anos? Caiu. Ela não existe, mas ela foi completamente anulada. Vai ter um novo júri. O novo júri vai se manifestar. E vamos supor que o novo júri, daqui, a nova pena agora, os jurados reconheceram vários critérios, tudo mais, mimimi. A nova pena, se você fosse aplicar tudo corretamente, ela iria para 12 anos. O juiz pode aplicar 12 anos agora? Sim ou não? E por quê? Olha só. Beijo para Santos. São Paulo tá em peso, hein? Brasília, ó, Cremonati, adorei, hein? Santos, Floripa, Goiânia, Recife. Gente, Brasil inteiro passando na OAB, hein? Gostando de ver. Muito bom. E aí, pode? Não. Reformácio impégios indireta. Essa primeira sentença, embora ela não exista mais, ela é completamente nula, o padrão dela ainda existe. Como assim, Natália? O juiz que vai aplicar essa nova decisãozinha aqui, que os jurados decidiram, nunca vai poder passar disso daqui. Se ele tivesse aplicado o regime semiaberto, não me importa o que ficou decidido agora, não vai piorar a situação, não vai botar regime fechado. Ainda que isso aqui tivesse sido nulo, está adstrito a ela, está vinculado a ela. Não pode reformar império indiretamente. Por que indiretamente? Porque aquilo simplesmente não existe mais. Mas ainda assim, você não pode piorar o que estava lá. Preste atenção que isso aqui cai muito. E isso pode cair na provinha de vocês. Vou sair da frente para vocês darem um belíssimo de um print. Enquanto isso, deixa eu... Pô, não tá bom isso aqui não. A outra calculando tudo errado.
Beleza? Tudo bem? Foi? Ó, Maceió, Sergipe, Santa Rosa de Viterbo, São Paulo. Gente, São Paulo tá... Itapetininga, São Paulo. Muita gente de São Paulo. Goiás também tá... Pô, gente, a Renata tá em Maceió. Até agora tá esculachando todo mundo aqui com aquelas praias maravilhosas. Hein, Renata? Arrasou, viu, querida? Como é que é? Você mora onde a gente tira férias. Renata está dando um banho. Paraná, o Sul também está aí. Ribeirão Preto. Gente, São Paulo tá destruindo. Recife, o outro também tá cheio das praias bonitas. Olha só como é que o povo daqui tá. Vocês estão de parabéns, gente. Vocês moram nesse lugar e vocês estudam, viu? Vocês estão arrasando. Se eu fosse vocês... Mentira, eu ia estar estudando também. Mas vocês estão de parabéns, viu? Estarem estudando nesses lugares paradisíacos. Se bem que tá inverno, né? No verão eu espero que vocês continuem estudando também. Ótimo. Vamos continuar aqui, gente. Tá um pouco sujo, mas vai dar certo. Vamos lá. Vamos terminar que a gente tem 10 minutos, beleza? Rio Grande do Sul gente, deu pra ninguém não, só deu pra São Paulo mesmo. Vamos lá, Campinas, São Paulo, Boituva, São Paulo. Tá dando pra ninguém não, exceto São Paulo. Próximo fato. Vamos continuar analisando. Quais são as fontes dos nossos recursos criminais? De onde que vem recurso criminal? E aí, o que vocês acham? Gente, no Brasil, os recursos criminais, eles podem advir de duas fontes. A primeira fonte, vocês devem imaginar, a nossa belíssima Constituição Federal de 88. E ela pode advir também de fontes legais. Leis variadas. Tudo bem? Quais são essas opções? O que a gente tem na Constituição Federal de 88? Natália, a gente tem o RESP, o recurso especial para o STJ, e a gente tem o recurso extraordinário, que alguns chamam de REST, né? Para o STF. Tranquilo? Legal. O que a gente tem? A gente tem, sei lá, apelação, a gente tem res, isso aqui no CPP, a gente tem o agravo em execução, que está na LEP, na Lei de Execução Penal. Várias opções. Tranquilo? Fontes, tranquilo, não temos dúvidas. Vamos falar agora, eu tenho 8 minutinhos para falar com vocês sobre efeitos. Esse aqui é muito bom. Sabe o que isso aqui é muito bom? Isso aqui vai cair na prova de vocês. Por isso que isso aqui é muito bom. Vou até botar um risquinho aqui vermelho para mostrar que é muito importante. Efeitos, muito importante. Primeiro efeito. Vou botar primeiro porque ele está em todos os lugares. Qual é o efeito que está em todos os lugares, pessoal? O devolutivo. Todo recurso tem efeito devolutivo. Deixa eu até botar aqui. Todos têm. Esse aqui, ele é muito democrático. Todo mundo tem efeito devolutivo. O efeito devolutivo é simplesmente a ideia de que se você está recorrendo, você está devolvendo aquela matéria para ser apreciada mais uma vez. Não disse por quem. Não entrem nessa história de, mas embargo de declaração é recurso, porque, é o juiz que vai avaliar de novo. Ele está avaliando de novo? Está reanalisando a matéria? Tá. Mas vem cá. Faz a menor diferença. É devolutivo. Devolutivo significa simplesmente isso. Tá olhando a matéria mais uma vez? Tá. Pronto. Resolvido o problema. Efeito devolutivo. Todo recurso tem, porque é exatamente a ideia do recurso, de reavaliar aquela matéria. Tranquilo? Próximo efeito. Esse aqui só alguns recursos têm, é uma exceção. Recurso com efeito suspensivo. O que significa isso? Significa a paralisação dos efeitos da decisão recorrida. Entendi nada, Natália. Presta atenção. Você teve uma decisão e essa decisão deveria começar a produzir efeitos, seja lá quais eles forem. Isso não vai alterar em nada a ideia do efeito suspensivo. Só que quando o recurso tem o efeito suspensivo, essa decisão de que você está recorrendo que deveria produzir efeitos, suspendeu os efeitos dela, você paralisou os efeitos dela. Ela não vai produzir efeitos por causa do teu recurso. O teu recurso paralisa a produção dos efeitos da decisão recorrida. Tudo bem?
é uma exceção. Normalmente os recursos não têm efeito suspensivo. Tranquilo, pessoal? Tá, não sei, eu me perdi aqui, tem um povo discutindo umas coisas. Não esqueci, eu vou falar com vocês no final daquela situaçãozinha lá que eu sublinhei do mais vantajoso da absolvição, tá? Não vou esquecer. Se eu estiver esquecendo, não me deixem esquecer, por favor, que isso é importante, isso é muito interessante. Depois nós temos o efeito regressivo, também conhecido como iterativo. Se a FGV tiver de mau humor, que normalmente ela tá, ela vai usar o nome iterativo, porque regressivo é muito fácil, da ideia de regressão. O que significa isso? Volta para o juiz que decidiu reavaliar se ele quer manter aquilo ali. Famoso juízo de retratação. Qual o nosso recurso específico aqui do processo penal que tem um juízo de retratação? Mandem aí no chat para mim. Qual é esse recurso famoso com juízo de retratação? Então vejam só. Regressivo e iterativo significam exatamente a mesma coisa. Só que o regressivo, como eu falei para vocês, dá muito na pinta que tá voltando para quem decidiu, para ver se a pessoa reavalia, se ela quer dizer aquilo mesmo, se ela quer dar uma mudadinha. Juízo de retratação. Juiz, você falou isso, você tem certeza disso? Se você tem certeza, eu vou mandar para a instância superior. Você manda, beleza? Você mudou de ideia? Perfeito, não precisa nem mandar para a instância superior. Você mudou de ideia? Tá resolvido para mim já deu. Vamos continuar aí o nosso processinho, nosso desdobramento do processo com o recurso. Perfeito? Caso de résia, tá? Muito famoso no recurso em sentido estrito, porque ele permite ao juiz um prazo para ele analisar se ele quis dizer aquilo mesmo ou se ele quer mudar de ideia. Ele pode não mudar, ou pode ser que ele mude. Gildo, perfeito, é caso de résia. Tranquilo? Último caso aqui, tá dando para ver ainda que tá, nós temos o efeito extensivo. Natália, o que é efeito extensivo? O que vocês acham? Ai, ó, pessoal, Marcos, convidado 794, o pessoal falou do réis tranquilo. Pô, agravo em execução, galera. Vocês estão arrasando, hein? Vamos lá. O que é o extensivo? Requisito para ele. Ele não pode ter caráter pessoal. Portanto, ele tem um caráter objetivo. Ele só acontece numa situação de caráter objetivo. Tranquilo? Não, pessoal. Olha, gente, Tamires acertou, 160 acertou, Axiel acertou. Tranquilo, pessoal, reze, muito bom. Vocês estão por dentro de recursos, hein? Vamos lá. Efeito extensivo. Já que vocês estão por dentro, manda aí pra mim o que é o extensivo. O extensivo é o seguinte, só estou discutindo fato. Eu não estou discutindo nenhuma característica específica do réu. Não é algo de caráter subjetivo, não é pessoal. É o fato inteiro da situação. Tenho mais de um réu, eu preciso ter mais de um réu nesse caso. E um deles consegue benefício com o recurso. Porque ele se valeu de algo que não tinha caráter subjetivo. Ele se valeu de algo com caráter objetivo. Algo que não era pessoal. A situação que ele conseguiu no recurso, que acaba aplicando para todo mundo, porque tem caráter objetivo, permite uma diminuição da pena em 1/3. Galera, vamos estender isso aí para os outros réus? Eu sei que eles não recorreram. Eu estou sabendo disso, mas não tem problema. Porque quando eu estou falando de algo que tem caráter objetivo, algo que não tem caráter subjetivo, que não é pessoal, se eu estou falando do fato, se o fato valeu para um, o fato vai valer para todos. Estende isso para os réus que não recorreram. É isso que é o efeito extensivo. A pessoa não recorreu, ela vai se beneficiar. Basta que um réu tenha alegado uma questão de caráter objetivo para todos os demais réus conseguirem o mesmo benefício que aquele recurso permitiu ao réu que efetivamente recorreu. Simplesmente porque ele alegou algo de caráter objetivo, algo que vale para todo mundo. Gente, 160, perfeito, artigo 580 do Código de Processo Penal. Lindo! Agora vem cá. A gente falou de o que é o recurso, como nasce o recurso, qual a fonte do recurso, quais os efeitos do recurso, como é que morre o recurso.
como que se dá a extinção do recurso. De que forma a gente vai extinguir o recurso? Existem duas formas de eu extinguir um recurso. Eu posso ter uma forma normal e eu posso ter formas anormais. Forma normal. Você fez o recurso seguiu o curso dele e ele foi julgado. Então, a extinção normal vai se dar com o julgamento do recurso. Ele nasceu, ele cresceu, se desenvolveu, morreu, segue a vida normal. Anormal. Você já sabe que se não é normal é porque ele já não morreu com o julgamento do recurso. Tem algo diferente. O que pode ser isso? Mandem aí os exemplos para mim. O que vocês acham que é o caso de recurso anormal? Vamos lá. Por exemplo, eu tenho a desistência. Desistência não é renúncia. Na desistência você faz o recurso e você fala, não quero mais o recurso. Ai, cansei, estresse, me chateando, pagando advogado. Não, desisto, não quero mais o recurso. Isso é desistir. Mas para você desistir, você tem que ter feito o recurso. Você só desiste daquilo que você fez, caramba, senão não faz sentido. Percebem? Agora, renúncia. Você fala, não quero recorrer e você nem começa. Você renuncia antes de recorrer. Desistência, você começou e você desiste. Renúncia, você nem faz o recurso. Perfeito? Tem mais alguma coisa? Tem mais algum exemplo? Além da desistência? Tem a deserção. O que é a deserção? Tem recurso que você precisa de preparo. Você tem que pagar para recorrer. Você fez o recurso, mas você não juntou a guia lá de pagamento. Deserção. Você não pagou? Você acha que a justiça funciona assim, de graça? Óbvio que não. Tudo bem? Então, olha só. Desistência, que é a pessoa quer fazer o diferente de renúncia. E eu tenho também a deserção. São exemplos. Via de regra, a extinção dele é normal com o próprio julgamento do recurso. Combinado? Pessoal, antes de eu terminar aqui, eu vou explicar aquele negócio que eu fiquei de falar para vocês. O recurso, ele significa a busca de uma situação mais vantajosa, seja ela qual for. Existe o caso da... Deixa eu ficar aqui só para vocês tirarem um print dessa parte fofa. Fomos? Olha só. A pessoa foi absolvida. E ela recorreu. O próprio réu recorreu, buscando uma situação melhor para ele. Caramba, Natália, mas o réu foi absolvido. O que ele quer de melhor? Presta atenção na motivação da absolvição dele. Qual foi o motivo da absolvição dele? Se o motivo da absolvição dele foi falta de provas, ele pode recorrer. Pelo seguinte, pode ter algo melhor para ele. Pode ter algo mais vantajoso para ele. E esse é o objetivo do recurso. Ele vai recorrer porque ele quer, adivinha, algo mais vantajoso. E o que é mais vantajoso? Ele ser absolvido por inexistência de autoria, negação de autoria, ou inexistência do fato. Duas situações são muito mais vantajosas do que simplesmente não ter provas. Tudo bem? Tranquilo? Então presta atenção nesse detalhezinho aqui, que a Tamires, eu acho, o Osvaldo e o 160 acertaram. Tranquilo? A absolvição, quando se dá por motivo de inexistência de provas suficientes, e você busca por algo mais vantajoso, que pode ser não reconhecimento de autoria ou de materialidade. Tranquilo? Pessoal, um beijo, boa noite para todos vocês, obrigada pelo carinho sempre, beijo para o Brasil inteiro, vocês são maravilhosos, beijo para as nossas futuras delegadas, desejo todo sucesso nesse caminho aí,
primeiro passo a gente está dando. Estou com vocês aí, a gente ainda vai se ver muito. Em ética, com certeza, eu leciono a matéria de ética aqui. E basicamente é isso, espero que o macetezinho tenha ficado, espero que caia na prova de vocês para vocês acertarem e garantirem os 40 pontos de vocês. Tem aula de processo penal agora. Mil beijos e até mais.